continua acompanhando aquela tragédia que ocorreu, infelizmente, na sexta-feira, o caso do avião que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. E existe o morador de Uberlândia que estava no voo. E o corpo de Alípio Camilo Santos ainda não foi identificado pelas autoridades. Lucas de Carvalho tem as atualizações também com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Nesta terça-feira, Lucas, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Olha, como você disse, as atualizações são de que esse corpo, então, infelizmente, até o momento, não foi identificado. Agora, a irmã do Alípio, que é esse morador aqui de Uberlândia, que estava nessa infelicidade, nesse voo que caiu em Vinhedo na última sexta-feira no estado de São Paulo, a irmã dele foi até São Paulo para fazer uma coleta de material genético que vai facilitar, vai ajudar na identificação posterior desse corpo. Agora, de acordo com a perícia, a mãe do Alípio também seria submetida a esse mesmo teste genético. Só que essa visita, que era para ter acontecido da perícia aqui em Minas Gerais, que estava prevista para ontem, não aconteceu. O tio do Alípio nos confirmou ainda essa questão da identificação do corpo e, de acordo com o boletim do estado de São Paulo, divulgado pelo governo, na tarde de ontem já foram 27 corpos que foram identificados até o momento e 12 foram liberados aos familiares, que são sempre os primeiros a receberem essas notícias, essas atualizações com relação aos trabalhos de reconhecimento. Lembrando, Rafa, que são 62 vítimas no total, 4 tripulantes e 58 passageiros, sendo que um foi identificado mais recentemente, que não estava no manifesto dessa viagem. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Alípio, O Alípio, que é morador aqui de Uberlândia, ele veio de Monte Carmelo nos anos 2000 para cursar a faculdade de contabilidade. E os amigos do Alípio, Rafa, descrevem ele como uma pessoa um pouquinho mais tímida, mais quieta, mas ainda assim com um coração de ouro, um coração enorme. Um desses amigos, inclusive, falou que ele perdeu o pai recentemente, de forma repentina, e que ainda estava muito abalado com essa situação. E olha que tristeza, Rafa. Estava previsto para que ele se casasse no ano que vem. Parece que ele estava noivo ali, de acordo com esses amigos. O Alípio, ele trabalhava em uma grande empresa aqui de Uberlândia, mas recentemente ele tinha morado em Londrina por alguns anos. Mas justamente por essa empresa ele voltou para Uberlândia recentemente. A vítima tinha 35 anos, mas ele iria já completar 36 no mês que vem, basicamente daqui a um mês e um dia, no dia 14 de setembro. E é uma tristeza, uma infelicidade, meus sentimentos aí à família, né, Rafa? Exatamente, força para a família, uma situação muito delicada e até mesmo em relação à identificação do corpo. Para quem não sabe, o IML, para fazer esse trabalho, está coletando amostras de pessoas, de familiares, para conseguir fazer a identificação e por isso do trâmite da demora. IML de São Paulo trabalha incansavelmente para identificar as vítimas dessa tragédia depois desse acidente que aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. Quase 30 vítimas já foram identificadas. A causa da morte também foi identificada. O repórter Bruno Piscinato tem mais informações aqui no nosso Balanço Geral. Bruno. Ao todo, 27 vítimas foram identificadas até o momento. Dessas, 12 já foram liberadas para os funerais, para a última homenagem junto das famílias. Aqui no IML Central de São Paulo, que segue trabalhando de forma exclusiva nesse caso do trágico acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, aqui em São Paulo. Ontem foi dado também um laudo com relação à causa da morte dos passageiros e também da tripulação desse avião. De acordo com o superintendente, também com os peritos aqui do IML, a causa da morte foi um politraumatismo generalizado, ou seja, todas as pessoas que estavam na aeronave morreram com o impacto do avião no solo. Quando ela explodiu, já não havia mais sobreviventes. Uma outra informação também importante é que a Força Aérea Brasileira disponibilizou um avião para fazer o traslado, levar os corpos das vítimas do Paraná, principalmente da cidade de Cascavel. Esse avião já está na base aérea de Guarulhos, de onde vai partir esse voo aproximadamente às 3 horas da tarde, é o que está previsto. Outra informação importante é que faltam ser identificadas 35 vítimas desse acidente e esse trabalho segue incessante aqui no IML, de acordo também com o superintendente. Eles só vão liberando os corpos enquanto tiverem 100% de certeza com relação a essas pessoas. Todo o cuidado está sendo tomado por aqui e toda a assistência também às famílias está sendo dada em um hotel próximo aqui na região central de São Paulo. A gente segue acompanhando todo o trabalho do IML depois desse trágico acidente aéreo em Vinhedo. De São Paulo,
Bruno Piscinato. Obrigado, Bruno, trazendo as informações e as atualizações a todo instante. A gente vem acompanhando e você, junto com a gente aqui no nosso Balão Geral, atento, né? Nós vamos explicando tudo e as investigações em relação ao acidente seguem. Lembrando que todas as caixas pretas foram recolhidas, intactas e estão sendo analisadas.